Deus, a graça e a paz a todos. Amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui na presença do Senhor para aprender um pouco mais da sua santa palavra. Nós vimos na semana passada sobre as Escrituras Sagradas, que é útil para o nosso crescimento, para que possamos aprender a amadurecer no conhecimento que nós devemos ter em Cristo Jesus. Hoje vamos estar tratando sobre o seguinte tema: Jesus é suficiente para você? É uma pergunta para você nessa noite. O que vocês acham? Sim ou não? Jesus é suficiente para você? Eu quero abrir as Escrituras com a amada igreja na Epístola de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 2. Eu quero ler com vocês versículos 6 e 7. Mas nós vamos ver também versículos 16 ao 19. Vamos estar tratando um pouquinho ainda desse capítulo. Vocês vão deixar a Bíblia aberta para que possamos aprender um pouco mais sobre esse assunto, aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite para a glória e honra do Senhor. Ainda dentro dos 40 dias de jejum e oração, dentro das Escrituras, como a nossa única regra de fé e prática, eu quis tratar também sobre esse assunto relacionado à suficiência de Cristo para as nossas vidas. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Todos acharam? O que é que diz? Quem não achou pode ler aqui. Data show, vamos lá todos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Muito bem. Agora leia comigo o versículo 16 ao 19 ainda deste capítulo. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de que, irmãos? O que mais? Comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de quem? É de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. Muito bem. Vamos orar nesse instante, pedindo a Deus a sua graça sobre as nossas vidas, por tudo quanto iremos aprender neste capítulo, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu nome, damos graça por estarmos, Deus, aqui em tua presença para ouvir a tua santa palavra. Muito obrigado pelos hinos entoados. Muito obrigado, Pai Santo, por cada um que está aqui, que veio para aprender da tua palavra, que veio buscar, Deus, conhecer cada vez mais a tua verdade. Toma-nos em tuas mãos, Pai Santo. Importa que eu diminua sempre, Senhor, que tu cresças em minha vida, nesta igreja, e que possamos compreender cada vez mais, ó Deus, o conhecimento, e termos conhecimento da tua santa e gloriosa palavra, para que não sejamos meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Assim que oramos, com corações gratos por tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, o tema dessa noite é bastante desafiador, porque, de fato, qual é o tema dessa noite? Estou prestando atenção no negócio, né? Cristo é suficiente para você? O que é que nós queremos dizer com essa frase, com essa pergunta? Cristo é suficiente? Porque, infelizmente, irmãos, hoje muita gente tem compreendido o cristianismo não como algo que Cristo é o centro de
todas as coisas. Hoje, as pessoas têm buscado igrejas, as pessoas têm buscado participar de cultos, buscando as mais variadas coisas, e muitas vezes o que menos se fala no culto é sobre o poder salvador de Jesus Cristo. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Muito bem. E aí, vem essa primeira pergunta que eu quero pensar com vocês: o que é que motiva você a ir para a igreja? O que é que motiva o nosso coração para sair do nosso lar, tomar banho, trocar de roupa, vir para a igreja? O que é que motiva a nossa vida nesse sentido? O que é que faz com que eu saia de casa para vir para a igreja? A pergunta é essa, a pergunta é simples. O que é que faz você sair de casa para ir para a igreja? Quem se arrisca a dizer alguma coisa? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Muito bem, é um bom motivo. Sim ou não? É um bom motivo ou não é? Sair da igreja, vou adorar a Deus. Muito bem. O que mais? Alguém pode dizer mais alguma coisa? Agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele derramou em nossa vida, por estar vivo. É um bom motivo também ou não? Claro que é um bom motivo da gente sair de casa para vir para a igreja para agradecer a Deus. O apóstolo Paulo mesmo disse: sede vós agradecidos. O que mais? Que motivo mais nós temos para sair de casa para vir para a igreja? Conhecer mais os princípios de Deus, conhecer mais a palavra de Deus. A gente pode dizer assim: ouvir uma palavra que edifica a nossa vida. Sim ou não? Concorda ou não? Isso faz você sair de casa para vir para a igreja. O que mais? O que é que faz você sair de casa para ir para a igreja? A gente já falou: adorar, ouvir a palavra. O que mais? Agradecer a Deus. Examine seu coração. O que é que faz você sair de casa para ir para a igreja? Estou só passando, fica à vontade. A doutrina não é só para ficar falando, não. Vocês não estão nos ajudando também nesse sentido. Você está em casa, eita, vai ser a hora do culto. Eu vou para a igreja. Por quê? Muitos talvez não tenham, esses nobres desejos que vocês relataram aqui nessa noite para ir para a igreja. Alguns podem dizer assim: não estou sem fazer nada, eu vou para a igreja. Então estou em casa e vou lá ver se encontro aquele irmão que está me devendo dinheiro, ver se finalmente ele me paga. Vou falar, mas também aquele miserável que tanto tempo não pagou ainda. As pessoas têm motivos para vir para a igreja, sim ou não? Eu vou para a igreja para receber uma bênção. Quando sai de casa para ir para a igreja só para receber a bênção? É ou não é? Não, vou porque hoje Deus vai me abençoar. E se Deus não te abençoar hoje? Como é que você fica dentro dele? Hoje eu vou para a igreja para Deus falar comigo. E se Deus não falar? Às vezes Deus fala, mas você que não escuta. É ou não é? E às vezes você quer que Deus fale aquilo que você quer ouvir. Acontece isso ou não? Aí Deus vai e traz uma palavra que quebra suas pernas. Eu disse: Jesus, não era isso que eu queria ouvir. Isso era para o meu irmão que faltou. Não era para mim. Estão entendendo? Então, que motivo leva o crente a sair de casa hoje para ir para a igreja? Não vou falar aqui de forma geral, evidentemente. Não vou falar aqui da igreja especificamente, da nossa igreja. Graças a Deus, os irmãos têm bons motivos para vir para a igreja. Adorar a Deus, conhecer mais da sua palavra, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. São muitos motivos, e tem muito mais motivos que a gente sai de casa para vir para a igreja. Amém? Eu, por exemplo, quando eu ia para a igreja, para aprender alguma coisa. Eu estou para pregar, Eu acho bom quando eu vou para a igreja para ouvir Deus falar comigo através de outros. É uma maravilha. É ou não é? Vocês ficam só, venha nós, vosso rei nada.
Às vezes eu preciso ouvir também, às vezes eu preciso escutar outra pessoa diferente, um pregador diferente. Isso é bom, faz bom, é bom para mim. E quando eu peço, meu Deus, eu vou para a igreja, glória a Deus. Além de encontrar meus irmãos amados, eu vou estar lá para adorar a Deus, eu vou estar lá para agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez, mas eu vou também, principalmente, para aprender de Deus, para aprender da Sua palavra, para crescer na graça e no conhecimento de quem? Do pastor? De quem? De Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos vão para a igreja por outros motivos. Por exemplo, alguns vão para a igreja não para ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes é uma palavra de repreensão para nós, a gente precisa ouvir, sim ou não? Então não pode ser como aquele camarada, não, se eu quero ouvir profecia boa. Se for profecia ruim, não, isso aí não é para mim não. Isso aí é original, né? Está rejeitado, em nome de Jesus. Tem gente que amarra, né? Está amarrado. Está amarrado, carbonizado, né? Queimado, tudo. Não é para mim, é para você, receba. Entendeu? Estou fora. Mas muitos vão para a igreja porque muitos vão atrás da última revelação, né, do profeta para a vida dele. Aí está o pastor olhando a bola de cristal para você saber, né, que você precisa resolver de hoje para amanhã, e muitos têm esse misticismo de buscar essas coisas, né, essas coisas novas, assim, aquela luz que você precisa saber e que você tem preguiça de estudar a palavra. Aí muitas vezes o pastor se transforma não no ministro de Deus, mas no menino de recado de Deus. O pastor vai pregar a Deus, qual é o recado que tem para mim? Quem disse que o pastor é menino de recado para você? Estou entendendo o que eu quero dizer ou não? Amém, igreja? Não. A gente prega aquilo que Deus manda pregar e você aceita se quiser. Pastor não é aquele que vai trazer a última revelação. Não, pastor é aquele que vai esclarecer a única revelação que está aqui, que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ok? Combinado? Muito bem. Outros vão para a igreja atrás de prosperidade. E está assim as igrejas de gente desse tipo. É ou não é? Eu vou para a igreja, eu quero ganhar alguma coisa. Jesus está dando, eu vou lá. É igual aquele seguidor de Jesus, que Jesus multiplicou pão e peixe. Esse é o cara. Nunca mais vai morrer de fome. Estão entendendo? Eu vou atrás de Jesus porque nunca mais vou morrer de fome. É pão e peixe todo dia. Não precisar nem trabalhar. Olha que bênção. Tinha gente assim, mano, naquela época. Ou não tinha? Foram atrás de Jesus, Jesus olhou para trás, está aquela multidão, ele desceu a macaco tudinho. Você tem que comer minha carne, beber meu sangue. Sabe que negócio é isso? E foi o que aconteceu com eles? Começaram, estou fora, eu não quero esse negócio não. Eu quero pão e peixe de graça. Eu não quero esse negócio que está com compromisso com esse senhor, não. Eu quero comer, encher meu bucho. Tem gente assim hoje em dia ou não? O que vocês acham? Tem ou não? É o Jesus que vai dar só as coisas para ele. Vou pensar a campanha aqui que eu vi, achei interessante na internet, pesquisando. Aí tinha o pão da vida, como usá-lo, que vai ensinar como você usar o pão da vida. O único pão da vida que eu conheço é quem? Você conhece outro? Aí o pão da vida. Aí tem siga as instruções de uso. Tem coisa que a gente olha assim e a gente ri para não chorar. Fala a verdade. Então não é. Primeira instrução. Essa aí é a instrução. Tem que prestar atenção. Não coma. Entendeu? Você vai pegar o pão. A primeira instrução qual é? Não coma, evidentemente. Antes de você comer, vai perder a bênção. Não coma. Você está lá com o pão, morrendo de fome. Não coma o pão. Segunda coisa que tem que fazer. Coloque-o assim como está, atrás da porta de entrada em sua casa. E todos os males da
sua casa serão atraídos ao pão. É o pão imã, né? O pão imã vai atrair todas as coisas, mas vai atrair para o pão. Meu Jesus do céu, esse cara tem que inventar um mesmo. Terceiro lugar, deixe em sua casa até domingo. Quarto lugar, e no domingo traga para ser queimado, pois os males serão consumidos pelo fogo. Aleluia, glória a Deus. Tem um glorifica a Deus não? Esse negócio não é? Ninguém me ajuda glorificando a Deus. Aí veja a base bíblica, tá aqui, Hebreus capítulo 12, verso 29, que diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha, tudo a ver com pão queimado. Então não é? Fala a verdade. Irmãos, aí diz: traga nesse caminho, aqui está o endereço, não vou dar não para vocês virem lá. Deixa quieto, vamos passar. O que é que atrai você para vir para o culto? Aqui outra atração boa. Dia 24, 25 e 26 de agosto, isso aqui foi em 2007, já passou, já vem. Primeiro acampamento, balada gospel em Bragança Paulista. Balada gospel. E a luz assim, piscando, sempre. Balada, se tiver balada eu vou. Perigoso você dizer isso no Rio de Janeiro, né? Não favela, se tiver balada eu vou, é complicado. Você pode, né? Tem que ir com um colete atrás de bala. Se tiver balada eu vou. Olha, aí a frase embaixo que eu achei interessante. O barato vai ser doido, mano. Estou entendendo? O barato vai ser doido, mano. Vamos lá, doideira. Balada gospel. O que eu quero dizer com isso? Porque é isso que tem o quê? Tem o quê? Atraído pessoas para a igreja. Tem igreja que abre um tom boate na igreja para atrair as pessoas para boate gospel. Tem uma igreja que já colocou um ringue de MMA. Sabendo disso? Já teve gente que faz isso. Botar o ringue de MMA para atrair o jovem. Vamos atrair o jovem. Vamos botar aqui um ringue de MMA. Eles ficam brigando e tal, dando pancada no outro. A gente vai atrair o jovem assim. Ora, existe estratégia, existe. Mas isso aqui, irmão, já está exagerado o negócio. A grande questão é, vou botar aqui. Por que nós lemos aqui em Colossenses capítulo 2? Vamos trazer um pouquinho sobre esse tema. Porque a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, ela começou bem, mas depois algumas pessoas dentro da igreja começaram a pregar heresias terríveis e a igreja começou a desencabar no misticismo. Começou a descer ladeira abaixo para o misticismo. Começou a absorver doutrinas gnósticas no seu seio. Começou a absorver heresia no seu meio. E aí começou a atrapalhar a vida dos crentes. E o que acontece? Preste atenção aqui. O que aconteceu foi que alguns dentro da igreja já estavam se colocando numa posição que essa posição só Cristo é quem deve ocupar. Posição de guia, posição de Senhor, posição daquele que manda em nossas vidas. Esse era o pensamento aqui quando Paulo escreveu a sua carta à igreja de Colossenses. Portanto, preste bem atenção. Hoje em dia, os cultos são feitos para o homem. Sim ou não? É verdade ou não? O que vocês acham? Concordam comigo? Por exemplo, o culto é feito para agradar o homem. Eu não estou dizendo aqui que ele não deve agradar as pessoas, claro que sim, isso é o nosso objetivo. A gente tem que cada vez mais melhorar, colocar uma bancada melhor, colocar um climatizador, colocar alguma coisa, tratar bem as pessoas. Isso é um lado da história. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes o homem é que toma primazia no culto. Ou seja, ao invés da pessoa ir para adorar a Deus, ao invés da pessoa ir para conhecer mais a palavra, as pessoas vão para estar se auto-idolatrando, colocando o homem no centro da adoração
oração na hora do culto. E aí tudo é feito para o homem. As coisas nunca são feitas para Deus. Muitos vão atrás daquilo que Cristo pode dar, mas não por amar ao Salvador. Eu vim para aqui por quê? Porque Cristo vai me dar alguma coisa? Não, porque eu amo a esse Jesus que me resgatou, que me tirou do pecado e que me deu a salvação eterna. Isso que deve motivar o cristão a sair de casa para vir para a igreja. Em Colossos, a igreja estava desprezando a palavra e enveredando para o misticismo. Aí eu pergunto: é isso que tem acontecido hoje nas igrejas ou não? O que é que você dá? Sim ou não? As igrejas têm esquecido da palavra, a igreja tem esquecido, de conhecer a Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Claro que sim. Por quê? Ora, amados, se hoje à noite estivesse aí um carro de som anunciando: hoje à noite na igreja vai ter um louvorzão, uma balada gospel, tinha mais gente aqui nessa noite ou não? Tinha mais jovem aqui nessa noite ou não? O jovem não tem tempo para ir para o culto de doutrina, ele não tem tempo para ir para a escola dominical, ele não tem tempo, mas se tiver uma atração humana, o cara arruma tempo para tudo. É verdade ou não é? O cara ele já tem tempo, ele já acorda cedo, ele já se prepara, por quê? Porque o que atrai a vida dele não é conhecer o Cristo da palavra, o que atrai a vida dele é participar de shows, é participar de coisas que agradem ao seu coração. E isso estava acontecendo na igreja de Colossos. Muito bem. O que a gente precisa entender, veja o que diz Colossenses 2, versículo 6. Alguém pode ler para mim? Ora, como recebeste Cristo Jesus do Senhor, assim andai nele. Muito bem. Em primeiro lugar, quem recebeu a Jesus tem que receber como quê? Como Senhor. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos é o seguinte: irmãos, prestem atenção. A vida de vocês, prestem atenção aqui. Vocês receberam a Cristo como Senhor? Se vocês receberam a Cristo como Senhor, quem manda na sua vida, quem é? É o Senhor. Quem é o Senhor? É Cristo. Como é que você quer fazer a sua vontade? Como é que você se sujeita à vontade dos homens? Como é que você quer agradar aos homens? Quem entregou a sua vida a Cristo tem Ele como Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Diga amém? Ora, presta atenção nessa frase que eu escrevi aqui. Ou Jesus se torna o seu Senhor, ou outra pessoa vai tomar o lugar dele. Percebe o que eu disse ou não? Se eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que quem manda em mim é Jesus. Ok? Eu não sou seguidor de Jesus? Então quem é que manda em você? Jesus. Mas se eu não me submeter ao senhorio de Cristo, outra pessoa toma o lugar. E muitas vezes nós temos visto por aí é que as outras pessoas têm tomado lugar. Que outras pessoas são essas? Muitas vezes é o apóstolo abençoado. O que o apóstolo disser, a gente obedece. E obedece de forma cega. Porque na cabeça desses crentes, ele é o cara que vai guiar a minha vida. Quando é o apóstolo abençoado, é o profeta da hora, ou a profetisa da hora. É ele que vai guiar, é ela que vai guiar. Ou então até mesmo pastores têm se colocado como guia das pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer. Ora, isso quer dizer, pastor, que o pastor não deve ser o nosso orientador? Orientador é uma coisa, Senhor da vida de vocês é o quê? É outra. Eu não posso ser Senhor da vida de ninguém. Diga amém? Amém mesmo? Eu sou apenas o orientador de vocês. Eu digo a vocês assim, cara, eu posso orientar segundo a palavra, porque a palavra diz isso.
Eu sou um orientador. Eu estou para ajudá-los a descobrir o que o Senhor quer. Mas quem é o Senhor de verdade? Sou eu? Sou eu? Quem é? Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Não? Glória a Deus. É Jesus Cristo, irmãos. Aí a gente pensa, mas pastor, não diga isso. Se você disser que Cristo é o Senhor, as pessoas não vão, lhe obedecer. Pelo contrário, as pessoas que têm Cristo como Senhor estarão submissas a quem o Senhor colocou na igreja. Entendeu a diferença? Não? Mas se a pessoa tiver o homem como Senhor, ele não vai dar ouvido ao que o Senhor lá de cima disser. E infelizmente, irmãos, muitos têm entrado por esse caminho, e é o que estava acontecendo aqui em Colossenses. Muitos estavam se colocando como guia da vida dos outros. Aí Paulo disse: preste atenção, não é assim. Só há um guia, só há um mestre, só há um Senhor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. A igreja tem que entender isso. É o que a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Está claro isso? Ora, o que a gente tem escutado por aí são coisas absurdas. Absurdas. De pastores que dizem, por exemplo, para os irmãos vender tudo que tem e dar para a igreja. Aos coitados, querem obedecer a Deus, mas pensa que obedecer a Deus é obedecer às maluquices do pastor. É assim ou não? Aí vai, obedece às maluquices do pastor. Aí depois quebra a cara. Ou não quer? Aí depois sai da igreja. Aí fica com raiva de quem? De quem, irmão? Com raiva de quem? Vou falar, tem medo não. Se fosse você ia ficar com raiva de quem? Do pastor. E de quem mais? Da igreja do pastor. Se a madeira me enganou, pastor miserável, tomou meu dinheiro. Manda vender tudo e agora vou atrás do pastor. Não, porque você tem pouca fé. Não, porque você não confiou. Tem mais nada a ver com isso não. Olha, tem números e números e várias histórias desse tipo. Amados, e o pior é quando a pessoa sai e fica com raiva de Deus. E tem muitos que se afastam da igreja com raiva de Deus, de uma coisa que Deus não tinha nada a ver. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Ele disse: meu querido, não foi eu, isso é doidice dele. Você evitou de entrar porque você quis. Estou entendendo? Isso é doidice dele. Para dizer isso, irmão, tem que ter coragem para dizer um negócio desse. Porque a maioria, a grande parte dos líderes que a gente vê hoje em dia, eles querem ser os juízes da vida dos crentes. Existe até hoje a doutrina chamada de cobertura espiritual. Tem algumas coisas que dá para se aproveitar, mas na maioria dos casos, o que significa essa doutrina? Cobertura espiritual significa que você está debaixo da cobertura do seu pastor. E você só pode fazer alguma coisa se o seu pastor autorizar. Aí tem um cara que diz: pastor, posso orar? Eu vou ver se você pode orar. Está entendendo como é que funciona esse negócio? Irmãos, isso é terrível. E as pessoas vivem debaixo dessa submissão, dessa escravidão. Já teve casos, só para citar uma doidice, de uma pessoa estar na igreja, não está se sentindo bem, ela ia para outra igreja, disse: eu não aguento, eu quero ir para uma igreja que prega a palavra séria. Aí disse: vou falar com o seu pastor, disse: pastor, eu estou saindo dessa igreja, eu quero ir para outra. Sabe o que o pastor disse a ela? Disse: se você sair da minha cobertura, Deus vai matar você. E aí? Se existe ou não existe? Existe ou não? Se você sair da minha cobertura, você vai adoecer, vai ter um câncer. Ou se você sair, você nunca mais vai prosperar.
Por que o pastor diz isso? Vamos pensar. Por quê? Raciocine comigo. Como diz aquele jornalista, o nome dele? Que ele corta para mim. O nome dele? Marcelo Rezende, né? Acompanhe o meu raciocínio. Irmãos, acompanhe o raciocínio agora. Presta atenção. Porque muitos pastores pregam isso para suas ovelhas. Por quê? Porque eles querem estar mandando de forma indiscriminadamente nas ovelhas, para que as ovelhas a cada dia se tornem o quê? Entendeu? Escravo. É verdade. Escravo dele. E aí o que ele disser, o cara faz. Estão entendendo? É assim que acontece. E coisas piores a gente tem visto por aí, porque não entendo o que Paulo vai dizer aqui em Colossenses. Vamos para frente. Misericórdia. Cheguei nem no começo do estudo. Olha agora, já foi-se embora. Vamos lá. Por isso é o que eu sempre digo aqui na igreja, é o que eu sempre repito, é o que eu sempre costumo estar dizendo, para ver se entra na cabeça de todo mundo. Em primeiro lugar, irmãos, olhe para quem? E quem mais? Só para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Jesus, esse todo hebreu diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, irmão, significa que se eu olhar para Jesus, tem pastor que diz isso com medo dos irmãos ficar rebeldes e obedecer mais ele. Mas quem olha para Jesus é submisso, é humilde, não dá trabalho na igreja, sim ou não? Por quê? Porque ele está olhando para Jesus, o guia dele é Jesus, ele vai andar de conformidade com Jesus, ele vai querer fazer o que Jesus disse para ele fazer. Segundo lugar, andar nele, é o que a Bíblia diz, andar nele. Nele quem? Nele quem, irmãos? Jesus. O grande problema é que muitos seguem quem? Os homens. Muitos têm seguido homens e têm dado o nome disso de cristianismo, o que não é. Cristianismo não é o homem seguindo o outro. Cristianismo é o homem seguindo a Cristo e servindo uns aos outros por amor a Jesus. Isso é cristianismo. E aqui, veja bem, verso 6 diz assim: ora, como recebeste a Cristo Jesus? Você já recebeu a Cristo Jesus? Muito bem. Segundo lugar, diz o quê? Assim andai nele. Agora, no verso 7 diz o quê? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Presta atenção aqui. Paulo aqui usa duas figuras principais. Primeira, a de uma planta. Diz: se você recebeu a Cristo, você é uma planta. Quando a gente começa a andar novo na fé, a gente tem uma plantinha frágil, mas aí o tempo vai passando, a gente vai começando a criar o quê? E vai começando a crescer e começa depois a produzir frutos. Essa é a linguagem que Paulo usa aqui. Primeira figura que ele diz é que nós somos uma planta, por isso que ele usa a palavra enraizado. O cristão que é enraizado em Cristo não dá ouvido a essas bobagens, não dá ouvido a campanha de sabroso, não dá ouvido a nada disso, não dá ouvido a misticismo dentro da igreja, não dá ouvido a nada disso, porque ele sabe que Cristo é o seu Senhor. Ele está enraizado. As raízes, a raiz tem que ser profunda. Agora pergunta a você: para ter raiz profunda é do dia para a noite? É preciso o quê? Tempo. Leva tempo. Para eu crescer em Cristo leva tempo. Não é eu me converter hoje, daqui a uma semana eu já estou conhecendo nada disso. O apóstolo Paulo conhecia muito, ele precisou passar vários anos, sabia disso? Na Arábia, estudando, lendo o Novo Testamento, mas lendo a palavra, lendo o Antigo Testamento, revendo as coisas à luz de Cristo, porque Cristo agora é a luz que ele estava precisando para entender a palavra. A chave hermenêutica da palavra
é Jesus. Quando você olha para a palavra, você tem que olhar com os olhos de Jesus a palavra. Estou entendendo? Está entendendo? Diga amém. Muito bem. Ora, leva tempo. Leva tempo. Para eu criar raiz, leva tempo. No começo da fé, eu dizia cada bobagem que eu não conhecia. Eu era novo convertido na escola agrícola, os caras vinham conversar comigo, eu dizia cada coisa. Aí depois eu ia estudar, não tinha nada a ver, eu dizia, Deus tem misericórdia, não sei nada não. Preciso conhecer mais, tem que aprender mais, que o negócio está feio. Eu dizia umas heresias e tal. Ainda bem vocês me conheciam nessa época, né? Mulher disse, puta bobagem. Isso é natural. Você está aprendendo, você está curioso, você quer, né, cada vez mais buscar de Deus. Então por isso que Paulo diz, você tem que estar enraizado. Porque quem está enraizado em Cristo, pode vir toda e qualquer tempestade, ele permanece em pé, porque Cristo é a sua fundação. Agora, quem está enraizado em homens, na primeira falha do homem, o cara se escandaliza. É verdade ou não é? Quem está enraizado em igreja, misericórdia, piorou. Os meus problemas começam a ver em igreja. Meu Deus do céu, os crentes brigam assim, é? E crente dá trabalho desse jeito, misericórdia, não, vou sair daqui. Por quê? Porque ele está edificado na igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok? Crente briga, crente às vezes dá trabalho. Não é só hoje não, sempre deu. Sempre deu. Tem gente que diz assim, a igreja seria uma bênção se a igreja voltasse a ser como igreja primitiva. Já viu isso ou não? Se a igreja fosse como uma igreja primitiva, era uma igreja, né, de poder, de milagre e tudo mais. Mas se você prestar atenção, todas as cartas de Paulo foram escritas na igreja primitiva. Ou não foi? Aí eu pergunto, que igreja Paulo escreveu que não tinha problema? Qual? Você olha para Corinto, misericórdia, a igreja de Corinto, eu não queria ser pastor dessa igreja. Misericórdia. A igreja melhorzinha que tinha era de Filipe, a igreja filipense. É a melhorzinha carta que Paulo trata é na igreja filipense. É uma das melhorzinhas que tinha naquela época. Estão entendendo? Mesmo assim, já tinha uns camaradas na igreja de Filipenses que se achavam melhor que os outros. Alguns estavam definindo até a impecabilidade do crente. Que diziam assim, não peca agora, a gente não peca mais. Olha, o negócio está sério, né? Então esse negócio, não vou ficar nessa igreja, porque nessa igreja, né, tem muito pecado. Meu irmão, toda igreja tem pecado. Tem ou não tem? Toda igreja tem pecado, só tem um que não tem. Quer ir para ela? É só morrer. Só se você morrer, você vai para a igreja que não tem pecado, que não tem falha, que a gente não erra. Só ela, as outras, misericórdia. Mas a nossa fé não está em igreja, a nossa fé está em Jesus de Nazaré. Aí ele não tem pecado, ele não erra, ele é perfeito, glória a Deus por ele. Estão entendendo aqui o que Paulo está dizendo? Mas se você tiver a sua raiz em Jesus, pode cair 10 mil à tua direita, 1000 à tua esquerda, que você não será atingido, você vai continuar crendo nesse Salvador. Mas se sua fé foi homem, fraco, misericórdia, é um caindo do lado, você cai do outro. Estão entendendo? A segunda figura que Paulo usa aqui no texto, ele diz: somos arraigados e também edificados. A palavra edificação está relacionada ao edifício. Paulo diz: como assim como uma planta tem raiz, você tem que estar firme em Jesus. Assim como o edifício tem o seu alicerce, o seu alicerce não é o homem, não é pastor, não é ninguém na igreja, seu alicerce tem que ser firme. E a Bíblia fala que é uma rocha, que se a gente for edificado nessa rocha, a gente não cai. Que rocha é essa? É Jesus de Nazaré, glória a Deus por isso. Então a pergunta aqui é: qual é o teu alicerce? O que é que sustenta a tua vida de fé? É a igreja congregacional?
É o nome da igreja? É o pastor Júnior? Com o pastor Júnior você está aprumado, né? Se tiver confiando na sua vida, né, em mim, você está aprumado. Mas o negócio fica feio. São os oficiais da igreja. Você tem que colocar na sua fé. Qual é o teu alicerce? O teu alicerce só pode ser um, irmãos, só Jesus de Nazaré. Não existe edificação sem instrução. Veja que Paulo vai dizer aqui no verso: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fosse o quê? Tal como fosse o quê? Instruídos. Veja o que diz aí: crescendo em ações de graça. O que é que significa isso? Como é que eu vou criar raiz? Como é que eu vou estar crescendo no alicerce forte? Quando eu sou o quê? Instruído. E quando é que você é instruído? Quando a gente está instruído, irmão? Quando está aqui na quinta-feira, você está aqui sendo instruído pela palavra, de glória a Deus por isso. Quando você vem para um culto de doutrina, quando você vem para uma escola dominical, quando você quer aprender da palavra, quando você quer tirar sua dúvida, você é instruído, porque esta palavra é viva e eficaz. Aí o crente vai às vezes passar uma todinha, né, olhando para o teto, olhando para a telha. Quando é no final de semana, só aparece também de noite. Se pelo menos lesse a Bíblia em casa, já é uma vontade, mas ele não tem tempo. Mas para assistir o jogo, né, ele tem tempo, né? Para assistir a última, a novidade da novela, ele tem tempo. E muitos queridos, quando vem para a igreja domingo de noite, quando abre a Bíblia, ele tem que soprar, né, Fred? Para tirar a poeira. Porque eles nem pegam uma gripe. Entendeu? Se for alérgico, o negócio fica ruim. Então, é isso que Paulo está dizendo: instruir para ser edificado, para ser alicerçado. Muito bem. Paulo está aqui preocupado com os falsos mestres dentro da igreja. Vou caminhar um pouquinho mais. Em 1875, Ligford, uma coisa assim, comparou o erro colossense ao essenismo. É uma seita que tinha na igreja primitiva, os essênios, que combinava observâncias meticulosas do Torá judaico e o sabatismo religioso, ou rigoroso, com severo ascetismo monástico. Vocês falaram tudo doido aqui, vou explicar para vocês. Adoração do sol e uma elaborada doutrina de anjos e revelações visionárias. Isso pode ser chamado de judaísmo gnóstico. Então, que heresia é essa que está entrando na igreja? É a heresia dos camaradas, que eram os essênios, que eles diziam que para você servir a Cristo é uma bênção, está certo, mas eu tenho que também obedecer a Torá. Eu tenho que obedecer a lei. Além disso, ele tinha coisas que eles colocavam, como por exemplo, o mal no corpo, e pregavam uma vida, um sabatismo rigoroso, tinha que guardar o sábado. Isso era o adventista daquela época. Está entendendo? O ascetismo monástico, ou seja, uma vida de renúncia, de dedicação, de regras. Por isso Paulo vai dizer depois, aqui ó. Quer ver? Versos 20. Abra essa Bíblia aí. Você está com a Bíblia aberta? Vamos lá. Por isso que Paulo vai dizer isso aqui, ó, combatendo já essa doutrina. Vamos lá, rapidinho, para a gente ganhar tempo. Colossenses 2, verso 20 ao 23. Diz assim, ó: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como viveste no mundo, vos sujeitais a ordenanças como não anuncieis, não proves aquilo, não toques aquilo outro? Isso é o que os gnósticos diziam. Por quê? Porque eles diziam que isso trazia santidade. Não posso. Eu não posso lavar meu cabelo com shampoo, porque isso é coisa do mundo. Não posso depilar minhas pernas, porque isso é do mundo. Não posso usar desodorante, porque a Bíblia diz que nós já temos um bom perfume de Cristo. Não é brincadeira não, sabia que pessoas pregam isso? O crente não pode usar desodorante não, isso é vaidade. Isso é coisa do mundo.
A Bíblia diz que nós já temos o bom perfume de Cristo. Ou seja, para eles, para ser crente, a gente tem que ser sem juízo e ainda por cima feder. Essa é a visão que a pessoa tem, estão entendendo? Ainda ser sujo, não cuidar da sua higiene pessoal. Aí daqui a pouco está a mulher misericórdia, não tem que aguentar, chegar perto. A mulher vai dar um abraço no seu namorado, o namorado cai, a mulher dá um chão, não, é que o negócio está bravo. Entendeu? Não é pecado usar desodorante, né? Perfumezinho bom, tudo bom, melhor ainda. Não puder, um fraquimento, o negócio de usar perfume, se ajeitar, isso não é pecado, não, é por isso que nós diziam. Aí veja bem. Verso 22. Segundo o que? Os preceitos e doutrina de quem? E são preceitos e doutrina de quem, irmãos? Do homem. Isso é coisa do homem. Pois que todas essas coisas com o tempo, com o uso, se destroem. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, se der tempo ainda. Tais coisas com efeito tem o quê? Aparência de sabedoria. Isso é só aparente. Você vê as pessoas com a saia lá embaixo, aí olha assim na rua, eita que santa. Santa, aquela mulher santa, olha o vestido dela como é longo. Aí você olha direitinho, se é limpa até a língua também. A língua é longa. Está entendendo? É igual aquela história que chega uma crente congregacional, você que é congregacional, está no ônibus, está lá com a Bíblia na mão, de brinco, batom, ajeitadinha, mandou escovar o cabelo, tudo mais, toda arrumadinha, cheirosa. Aí sobe outra crente no ônibus, né, sai lá embaixo, a mão comprida, assim, se maquiar sem nada, toda produzida, toda arrumada, parecendo uma muçulmana e tal. Aí olha para aquela crente, aí diz: você é da congregacional, né? Aí a irmã congregacional olha para aquela: sou, por quê? Não, porque eu logo vi vestida desse jeito, só pode ser da congregacional. Aí aquela irmã congregacional olha para aquela crente: e a senhora de tal igreja, né? Eu vou dizer o nome aqui, alguma coisa de Deus. Você é de tal igreja, né? Aí ele diz: sou, por quê? Você conheceu pela santidade? Não, pela língua grande. Não tem que ir assim. Ou não tem? Tem que ir assim, só Jesus na causa. Vai ser juiz da vida de outro. Olha, isso é tudo falsidade de rigor ascético. Rigor, isso é rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tem? É o que Paulo está dizendo, é isso. Amados, claro que a gente deve se vestir com modéstia, com decência, é uma coisa. Amém? Mas você impor determinadas coisas como forma de santidade é outra. Tem nada a ver com santidade isso. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Presta atenção. Isso tem valor contra a sensualidade? Tem? Se tivesse valor, essas irmãzinhas nunca faziam bobagem. E às vezes é assim que mais faz. Estão entendendo? Ou seja, o que eu estou dizendo isso? Que quanto mais opressora o sistema, mais dá vontade de você quebrar a regra. É verdade ou não é? Sim ou não? Ora, vou dizer assim: tal sítio, eu já fiz isso quando era criança, quando era adolescente. Tal sítio tem umas goiabas, ali aquelas goiabas é proibido. Aí você tem a goiaba que você compra na feira com R$1. Mas qual é que chama mais sua atenção? Qual é que atiça mais seu juízo? Você passando num sítio, aquele pé de goiabeira lá, você sabe que não pode pegar, já perto da seta, você olha assim, meu Deus, goiaba bonita. Por quê? Porque quanto mais proibido, é mais o quê? É mais o quê? É mais sedutor. Estão entendendo? Quanto mais se veste, é mais sedutor. Está entendendo? E aí não tem ensaio que aguenta um negócio perto.
Porque o problema não está na roupa, o problema está no coração, dentro de nós. Então vamos lá, para a gente caminhar para o fim. Era uma nova filosofia isso, que estava na época, estava no capítulo 2, verso 8. Por isso que Paulo vai dizer aqui, cuidado, verso 8, que ninguém vos venha a enredar com o quê? O que é que diz aí? Lê aí, irmão, para mim, me ajuda. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. De quem era a filosofia? Era do cara, era do grupo. Estão entendendo? Filosofia é uma coisa, isso aqui é heresia. Que pode fazer essa filosofia, a gente não é contra filosofia, eu estudo filosofia, já dei aula de filosofia. Filosofia na verdade significa simplesmente o amor pelo conhecimento, o amor pelo saber, e a gente tem que ter isso, o amor pelo saber, pelo conhecer. Que Paulo está condenando a estudar filosofia. Tem gente que interpreta dessa forma, de forma alguma. O que Paulo está falando aqui é da filosofia gnóstica, que a gente tem que combater. Amém? Amém? Eu já dei a palestra aqui sobre filosofia e ciência à luz da Bíblia. Filosofia não é heresia. Algumas heresias que são filosofias. Estão entendendo? E uma das heresias era o gnosticismo, que Paulo estava combatendo aqui. Que Paulo está dizendo aqui, tenha cuidado para que ninguém venha arredar com a sua filosofia, com a filosofia dele, desses gnósticos. E vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme o movimento do mundo, e não segundo Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ora, Rousseau disse que os colossenses estavam sendo atraídos por uma salvação mística, intelectual e especulativa, e pela busca de contato benéfico com os poderes espirituais. Procuravam uma perfeição, não moral ou espiritual, mas teosófica, uma coisa mística, uma coisa que, esquecendo de quê? Da palavra. E é só o que a gente vê hoje em dia. Pessoas em busca de conhecimentos místicos ou de experiências místicas e se esquecem dos princípios já estabelecidos pela palavra do Senhor. É como muita gente diz assim: eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber o que eu senti. A gente diz assim ou não? Não, mas a Bíblia diz isso. Não quero saber o que a Bíblia diz, quero saber que eu senti aquele arrepio gostoso. Eita coisa! Se eu sentir o arrepio, então está valendo. Cuidado com esse negócio de sentir arrepio, às vezes não vale não, às vezes é complicado. Complicado, nem todo arrepio é de Deus. Ou seja, cuidado com isso. Hendrickson diz que o propósito principal dos falsos mestres era atacar a doutrina da suficiência de Cristo. Ou seja, para Paulo, Cristo é suficiente. Aí ele disse: não é apenas Cristo, tem que praticar o judaísmo. Não é só Cristo, a gente tem que buscar se abster de certas coisas. Não toque nisso, isso é pecado. Não toque naquilo, não prove isso é pecado. Tem crente hoje que não come certas coisas porque acha que é pecado. Eles pregavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição, sendo por meio de seus regulamentos legalistas. Os falsos mestres queriam transformar a religião numa questão de regras e prescrições sobre comidas e bebidas. É o que nós vemos hoje. A gente pensa que esse negócio é novo. Não, já há muito tempo já existia aqui no tempo de Paulo. Eles diziam assim: se você não comer tal coisa, você é mais santo do que aquele que come. E você que come certas coisas, você está pecando. Aí Paulo vai dizer lá em Romanos, que bobagem é essa? Quem come, dá graças a Deus e come. E quem não come, o que é que faz? Dá graças a Deus também e não come. Paulo jogo dá graças a Deus. Estão entendendo? Que Paulo está dizendo aqui: ninguém julgue um ao outro, porque isso não faz ninguém mais santo que o outro. Deu para entender aqui ou não? Amém? Depois vou trazer mais um estudo mais específico sobre a questão da comida. Mas o que Jesus disse também é isso: o que contamina o homem é o quê?
Não é o que entra, não? Censurar Jesus por causa disso. Estão pecando. Quem foi que disse? Pecando estão vocês que estão julgando. Não pode comer pecado. Aí pode dizer, não, fica na sua. Não é? Se alguém lhe chamar para determinado lugar, se tiver um crente desse, para evitar escândalo, não coma. Tem que montar, é vida por causa desse crente fraco. Porque há uma lei maior que a lei do amor. Mas se não tiver, meu irmão, ora, dá graça a Deus e bota para dentro em nome de Jesus. Porque quem come, dá graça a Deus, é igual, por exemplo, a buchada. Está o crente lá que tem a sua liberdade em Cristo, está buchado, ele, Jesus, glória a Deus, muito obrigado por essa buchada, aleluia, que buchada maravilhosa, eita, que buchada gostosa, e come, ai, glória a Deus. Entendeu? Aí está outro crente lá que vai no jantar, tem buchadas, eita, graças a Deus, Senhor, porque eu não como essas coisas. Vou comer meu franguinho, minha galinha com feijão verde, eu não como isso. O que é que Paulo está dizendo? Eu estou em Deus glorificar a Deus. Amém? Agora eu não posso dizer que você que come é mais santo que você que não come, ou vice-versa. Deu para entender? Paulo vai falar aqui, por exemplo, ninguém vos vinha arredar filosofia, vã e sutileza. A palavra vã e sutileza também é traduzida como raciocínio falazes. É a tradução do termo grego pitanologia. Praticamente equivale à expressão enrolar alguém. É o que Hernando Dias Lopes, por exemplo, diz. Ou seja, a expressão, o que é que Paulo está dizendo? Ninguém enrola vocês, irmão. Que crente é fácil de enrolar demais. Crente que não conhece a palavra, a gente enrola fácil. Estão entendendo? É só a gente saber fazer o negócio. Se eu quisesse enrolar vocês, eu enrolava aqui de maneira muito fácil, que não está na minha aí. Tem uma pai, tem pastor, uma coisa, sabe Deus. Entendeu? Mas eu tenho temor do Senhor. Diga amém. E graças a Deus por isso. Não enrolar vocês aqui. A palavra grega silagoguém é usada por Paulo para enredar. Ninguém enrede vocês. O que é que significa isso? A palavra grega significa sequestrar. A palavra é usada no sentido de raptar. E aqui é a figura de desviar alguém da verdade e colocar na escravidão do erro. Isso significa enredar. Entendeu? Enredar em português significa também colocar numa rede, prender. O que as pessoas estão fazendo? Enredando o crente. O que é que os falsos profetas estão fazendo na igreja? Enrolando os crentes. Estão entendendo? Enrolando. Enredar, colocar numa rede, prender. Quando alguém está pescando, ele joga a rede, ele faz o quê? Ele prende aqueles peixes, não é isso? É o que os falsos profetas estavam fazendo com os crentes. Aqui, ele está preso. Ele está na minha mão. Ele vai fazer o que eu quiser. Ele não vai nem querer sair da igreja, nem querer pode pregar o que for daquele que ele vai ter medo, porque ele está aqui na minha mão. Irmão, quem tem Jesus, está nem aí para falso profeta, porque ele confia em Jesus de Nazaré. Mas o pastor disse tal coisa. Não, o pastor pode dizer o que quiser. O que importa é o que Jesus disse. Estão entendendo, irmãos? O que importa é o que Jesus diz. Essas falsas filosofias tinham 3 características. Em primeiro lugar, era baseado em quê? Tradição humana. Quantas coisas hoje em dia são baseadas em tradição humana? Não tem nada a ver com o Evangelho. Tem um monte de coisa por aí que as pessoas pregam, irmão, é só tradição humana. Muitas delas usam costume, muitas delas coisas que tem coloca para prender as pessoas. É horrível. Por exemplo, aqui, povo de Deus, cuidado com enganação. Que enganação? Galho de arruda, aí tem crente usando galinha de arruda. Você conhece, o que é isso, irmão? Não, isso aqui não tem nada a ver não, pastor. Isso aqui é... Entendeu? É um proteger, de todo mal olhado. Espada de São Jorge, os crentes plantando a espada de São Jorge na casa. Tem quem é uma casa de crente, o cara chega assim e vê logo umas espadas de São Jorge. Tem espada de São Jorge assim. Eu não perguntei o que é, não perguntei por que plantou.
Pode ter confusão, tá entendendo? Deixa o cara na dele, fica na tua. Não vou nem perguntar por que tu plantasse essas espadas de São Jorge aqui. Tem uns que plantam porque acham bonito, né? Mas tem uns que é para proteger. Fala de São Jorge, vai proteger. Vai proteger aqui. Sabroso! É um espírito da de sabroso. Irmão, não tem nada contra sabroso. Você tem? Eu sou a favor de sabroso. Principalmente em cima da picanha, assim, ó. Em cima da picanha, da maminha. É uma maravilha. Sabroso para mim é fantástico. Né? Eu compartilho. Vida milagrosa. Irmão, que diferença há disso aqui do misticismo da macumba gospel? Você é macumba gospel. Macumba gospel, macumba é a mesma coisa. Pessoas que estão de fitinha, né, com o nome de Jesus, você quer me proteger? Né? E quando se torar, o milagre vai acontecer. Glória a Deus. E eu vou contar a bênção lá na igreja. Entendeu? E não acabe com isso. Sem ignorância. Tudo isso era usado quando éramos do mundo. Mas agora essas superstições gospel já estão dentro das igrejas e sendo usadas em campanha. Sim ou não? Superstição gospel. E meu Deus do céu, ficando, o que é que esse povo está crendo? Que Cristo é esse? Que Cristo é esse desse povo? Precisa de alguma coisa para me proteger. Tem que andar com um saquinho de negócio dentro da carteira para me proteger. Meus irmãos, quem nos protege é o sangue de Jesus. Ou você não crê nisso? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você lembra do anjo que cuidou lá, Moisés e tudo mais, que mandou aspergir o sangue nos umbrais da porta, e quando passava o anjo, o que acontecia? As portas que tem os umbrais manchados, aspergidos com sangue, ele passava direto. O que é que isso significa, irmão? Se você tem Cristo na sua vida, nenhum mal chegará à tua tenda. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Não creia nisso em nome de Jesus. Desde mandinga, né? Desde superstição gospel, certo? Macumba gospel. Você tem que ter Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Isso é uma invenção de homem. Eu fico injuriado com o negócio. Isso é invenção de homem para prender os crentes, para ganhar dinheiro à custa dos beijos. Só isso. Segunda característica que Paulo diz é que essas doutrinas, esses ensinamentos eram baseados em quê? Nos rudimentos do mundo. Essa coisa do mundo tem nada a ver com Jesus. Por exemplo, aqui, o milagre de Manassés na vida sentimental. Deus apagou da minha memória o meu passado e sofrimento. Deus apagou da memória? Deus apagou da memória o sofrimento de Jó? Apagou, irmão? Deus apagou da memória o sofrimento de Paulo? Claro que não. Mas o que é que Paulo disse? O que é que Jó disse? Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele está dizendo, já passou, passei por isso aqui, foi bom, porque agora eu sei quem tem crido. Paulo passou por tudo, toda e qualquer situação, ele disse que teve experiência, para no final ele poder dizer, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu já passei por várias experiências ruins, você também. Deus não quer que você esqueça, não, Deus quer que você se lembre, para que você saiba que foi Ele que deu o livramento. Tragédias e traumas na vida sentimental, Deus vai apagar da sua memória o seu fracasso sentimental. Eu assim que eu fico olhando, né? É o Deus de amnésia. Meu Jesus do céu. Falsas filosofias tinham 3 características. A terceira era não estar baseada na palavra de Cristo. Tudo isso aqui era invenção de quem? Da cabeça do homem. Pergunta esse povo aí o que é que esse povo sabe da palavra. E agora para conversar com uns, temos sabendo que é salvação.
Tem uns que estão atrás dessas coisas, estão servindo a homens, a religião, a igreja, não sabem o que é salvação. Pode perguntar, você vai cair para trás. O escritor Paulo Romeiro escreveu um livro que o título do livro é Decepcionado com a Graça. Mas não é com a graça de Deus, não. É com a Igreja Internacional da Graça. Ele fez uma pesquisa em várias igrejas, pessoas que iam para a igreja atrás da bênção, não alcançavam a bênção material, saíam decepcionadas com a igreja. E ele conta isso no livro, muito bem pesquisado. Diz, meu querido, porque as pessoas não atraem essas coisas e terminam saindo até com raiva de Deus. As pessoas pegam os camaradas para dar testemunho, 10, 20, mas não mostra os 200 ou 300 que saem decepcionados. Sabendo disso? E ó, por exemplo, isso aqui eu achei, eu até postei. Eis que eu te digo: leia a Bíblia que Deus fala contigo. Receba. Receba ou não? Esse que te digo, leia a Bíblia que Deus fala contigo, em nome de Jesus. Ok, irmãos? Como se defender? Rapidinho. É o que Paulo vai dizer. As armas da defesa da igreja está aqui, verso 9 e 10. Em primeiro lugar, saber quem é Cristo. O que é que diz Colossenses 2:9? Vamos lá, ler comigo rapidinho. Colossenses 2:9, o que é que diz? Quando nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Jesus. Nele habita toda a plenitude da divindade, porque ele não é apenas um grande profeta, ele é Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Os irmãos diziam que não. Ele era apenas uma aparência de Deus, tinha aparência de Deus. Paulo diz: não, ele não aparenta, não tem nada de. É um reflexo de Deus. Jesus é Deus acima de tudo e acima de todos. Você sabe quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe quem é? Se Jesus for o seu Deus, o seu Senhor, você não vai atrás dessas coisas. Jesus, ele é Rei dos Reis. Segundo lugar, saber o lugar que Cristo ocupa, melhor dizendo. Parte A do verso 10 o quê? Parte B, melhor dizendo, verso 10. Também ele sendo aperfeiçoado, ele é o quê? O cabeça de todo principado e potestade. Glória a Deus, irmão. Ele é o cabeça. Cabeça que manda. Tem gente fazendo macumba gospel com medo dos demônios. Se você tiver o leão da tribo de Judá, você não vai ter medo de nada. Você está com um objeto, amuleto, nada disso. Você tem que ter Jesus na sua alma, no seu coração, porque a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Terceiro lugar, saber o que temos em Cristo. É o que diz Colossenses 2, verso 10, parte A. Também nele estás o quê? Aperfeiçoado. É nele que a gente pode estar aperfeiçoado. Eles ainda colocavam os seres espirituais como meio de comunicação entre o homem e Deus. É o que diz o verso 18 e 19, e nós já lemos, né? Ninguém se faça árbitro. Não, irmão, vamos ler. Versículo 18, veja o que diz. Só para resumir tudo o que eu disse nessa noite. Versículo 18 e 19. Preste atenção, isso é muito sério. 18 e 19. Para que você guarde no seu coração. Diz o quê? Ninguém se faça árbitro. O que é um árbitro? Juiz. Aquele que arbitra. Aquele que vai dizer o que você tem que fazer. Vai ordenar. Vai trazer as regras. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando o quê? Humildade. Tem gente assim ou não tem? Humildade. Cadê? E culto dos anjos. Até isso tinha dentro da igreja. Cultuação de anjos. É igual aquela época da igreja que todo mundo via anjo. Lembra disso ou não? Eles passaram por aqui, que todo crente via anjo.
Se tivesse um culto que ninguém visse um anjo, ele ia para cá decepcionado. Hoje já não viu o anjo. Eu já falei para vocês até do anjo loiro de olhos azuis, que a pessoa decidiu. E tem um que usava até óculos escuros. Um anjo surfista. Tinha esse também, né? Era anjo tudo carcando. Acho que por isso fizeram aquele, né? Tem anjo em todo lugar, embaixo dos bancos, em cima do altar. Olha, predestinidade, todos os anjos, baseando-se em quê? Em visões. Irmão, tive uma visão com você. Eu não ia falar, não. É coisa da terra dele. Ele não ia falar, não. Mas Deus está tocando meu coração. Eu disse a Deus: Deus, manda outro. Mas eu disse: é você. Irmãos, eu creio em revelação, eu creio em profecia, você sabe disso. Amém ou não? A gente já pregou sobre isso aqui, falando sobre os dons, eu creio em tudo isso. Agora, não guie a sua vida por essas coisas. Nós temos que guiar a nossa vida pela palavra do Senhor. Principalmente se aquilo que a pessoa vai falar não tem nada a ver com a palavra. Aí você pode descartar sem medo. Eita Deus, é muita responsabilidade. Mas eu vou falar, porque se não falar, Deus vai cobrar de mim. Irmão, a irmã cortou o cabelo. Deus disse que não se agradou. Irmã, e aí? A irmã vai ter que pagar um voto. É a promessa dos católicos: pagar um voto. Ela vai ter que ir para a igreja 7 dias, né? A corrente das 7 semanas. A irmã não pode deixar de ir, porque senão vai acontecer um atraso na sua vida. Você dizia: o atraso da minha vida és tu, miserável. Tu é que está atrasando minha vida. Isso é culpa. Eu preciso de Jesus, né? Tu não. Olha, vamos lá. Para encerrar, não é que termina já. Baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente, o quê? Carnal. Porque ele quer mandar. Ele quer ser o arco na sua vida, ele quer ser o juiz da sua existência. Não retém a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, guarda esse versículo, lê de novo em casa, bem direitinho, todo o capítulo 2 de Colossenses. Você vai se surpreender. É tudo que eu disse aqui nessa noite. Irmãos, eu sou pastor, eu sei o que eu estou dizendo. Eu não quero que vocês me tenham como o guia espiritual de vocês, que eu não sou guia de ninguém. Eu já estou buscando ser guiado por Jesus de Nazaré. Então eu sou apenas um servo dele, que tenta orientar vocês num caminho que não sou eu, o caminho é Jesus. Estão entendendo? Diga amém. Não se baseie nessas coisas, em doutrina de homem, caia fora disso. Busque a Cristo cada dia, cada momento, com o ensino do Evangelho, com o ensino da sua palavra, e com certeza Deus há de abençoar vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Aí a pergunta final é essa: será que Jesus é o suficiente em sua vida? É você que responde nessa noite, para a glória do Senhor. Quero terminar com essa frase que eu achei bacana do pastor José Bruno, da Casa da Rocha, vocalista da banda Resgate também. Ele diz, essa frase aqui é tremenda. Veja bem, ele diz: a sede pela prosperidade a qualquer custo e o triunfalismo estão te impedindo de ver o mais precioso e suficiente que você já tem, que é Jesus. E isso, infelizmente, tem acontecido com muitos crentes, desviando o olhar para as coisas dessa terra, tem se esquecido que o mais precioso nós já temos, a pérola de grande valor, e a pérola de grande valor é Jesus de nossas vidas. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Eu agradeço a Deus pela paciência de vocês, por você deixar conosco nessa noite para ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. Com certeza, se tivesse aqui nessa noite a corrente da prosperidade, por crer ganhar dinheiro, tinha muito mais gente aqui. Se tivesse nessa noite cantor, gospel, fulano de
tal vai estar louvando aqui. Eita, aí os crentes vinham. Se a gente anunciasse, por exemplo, domingo você não deixe de vir, vai estar aqui o último profeta trazendo as últimas revelações para a sua vida. O cara, né, que tem visão de raio-x. Tem muito mais crente aqui. Estão entendendo? O cara que revela o oculto e o escondido vai estar aqui. Tinha muito mais gente aqui. Mas quem está aqui não é o cara que revela o oculto e o escondido, não é o cara que vai te dar chave de prosperidade, não é o cara que vai te dar carro novo do ano, não é o cara que vai mudar a sua casa, nada disso. Quem está aqui é aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Quem está aqui, irmãos, é Jesus de Nazaré. Não é o pastor Júnior, não é nada disso. Estamos aqui por Jesus. Amém? E se Jesus não for suficiente para atrair os crentes, eu não quero colocar outra coisa aqui na igreja. Para mim, ou Jesus atrai as pessoas, ou é melhor a gente não ter nada para atrair. Porque infelizmente os crentes hoje estão atrás de todo tipo de coisa, de pregador famoso, de cantor gospel, né, de bênção material. Mas o que a Bíblia diz? Quando essas coisas chegarem ao fim, quando nos encontraremos diante do Senhor, o que Ele vai dizer de cada um de nós? Paulo já disse: buscai as coisas lá do alto, não as que são da terra. Olhai para Jesus, amados, em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite. Queremos Te agradecer por tudo quanto ouvimos, Pai Santo. Queremos, ó Deus, que continue trabalhando em cada coração, Pai amado, que nós possamos colocar os nossos olhos não em determinado líder, não em pastor abençoado, não em cantor gospel famoso, não em pregador de televisão, não naquele que quer nos dar coisas materiais, mas que a gente coloca os nossos olhos todos os dias em Jesus de Nazaré, aquele que está conosco, aquele que segura pela nossa mão e diz: não temas, não te espantes, eis que estou contigo, eis que eu estou aqui para te fortalecer, para te guiar, para te fazer seguir na justiça, para te fazer conhecer a minha palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, que não haja outro desejo a não ser o desejo de te conhecer cada vez mais, a não ser o desejo de estar com os joelhos dobrados diante dos reis dos reis e Senhor dos senhores. Livra-nos, ó Deus, de toda idolatria. Livra-nos de toda idolatria, quer seja humana, quer seja material. Livra-nos, ó Senhor, e que possamos adorar somente a Jesus, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Libertador. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, ó Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,